Existem histórias que não são para ser contadas ou revividas. Elas são para ser respeitadas e conscientizadas. O episódio de hoje é sobre isso, sobre alguém que teve uma história, mas que foi além dos limites. Sobre alguém que foi além da dor, que foi além do vitimismo, que foi além do passado, além das lembranças. Se você tem uma história, se você tem limites, assim como todos nós temos, fique por aqui. Esse é o seu lugar. Esse é o Você Pode Além dos Limites. Eu sou a Ana Paula Monteiro e quero aqui, junto com você, viver um tempo de ressignificação, de consciência, de maturidade, um tempo de propósito. E com muita alegria eu quero aqui receber minha amiga Sara Moura, pastora Sara Moura, alguém que eu conheço, que é muito importante para mim, alguém que tem uma história disso, de superação, né, pastora Sara? Alguém que resolveu ir além dos limites. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Nossa, pastora, só com essa abertura já me deu vontade de chorar. É? Demais, que coisa linda, né? Como é bom estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui hoje e entendendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho certeza que esse dia foi um projeto de Deus para cooperar. Não somente para o ministério da senhora, não somente para a cura das pessoas que vão nos assistir, mas também para o meu ministério e para a minha história, né? Deus sabe de todas as coisas. Estou muito feliz. Amém. Eu também estou muito feliz de te receber. Sou muito grata a Deus pela sua vida, pela sua amizade e por tudo que você significa, né? Não só na minha vida, mas a pastora Sara, ela é pastora dirigente junto com o marido dela, pastor Vinícius. Eles são pastores dirigentes e, como líderes, eles exercem muita influência na vida das pessoas. E nós temos duas opções em tudo na vida, né? A vida é feita de escolhas, não é isso, pastor? Sim. Então, ou você, eu costumo dizer assim, ou você senta no meio-fio e vai chorar as suas feridas, as suas mazelas. É claro que nós respeitamos o tempo do choro, ele é válido, ele é necessário, mas tudo é tempo, né? Há tempo para todas as coisas. Então, ela, junto com seu marido, ela tem vivido um tempo de maturidade emocional e tem levado isso para as pessoas. Porque o papel do líder não é só apenas delegar, mas é inspirar pelo exemplo. E você, pastor, é inspiração para muita gente, seu testemunho, sua vida, a sua liderança, juntamente com o pastor Vinícius, tem inspirado muitas pessoas e tem trazido isso, né? Esse tempo de superação. E quando o Senhor trouxe isso ao meu coração de trazer vocês, ele falou assim, olha, o alcance que isso vai chegar, aonde vai chegar, tem destino, tem endereço, tem corações esperando pela sua história, não de dor, sim, mas de consciência, porque toda dor ela passa por estágios, né? O estágio do choro, o estágio da consciência, aí vem o estágio da ressignificação até chegar à plenitude da maturidade. Sim. Então, hoje eu estou de frente para uma mulher que passou por todas essas fases e essas fases são muito importantes na vida daqueles que vão nos ouvir. E essa questão da maturidade, esses últimos dias, tem sido algo que tem crescido muito dentro do meu coração. Porque se nós formos observar para as pessoas que estão dispostas a viver o processo de maturidade em Deus, que é um processo que não acaba, é um processo constante até o dia em que os nossos olhos se fecharem para a eternidade. É vitalício, né? Sempre a gente vai viver este crescimento. E essa maturidade, a gente vai observando que a gente amadurece em umas áreas e a gente vai observando que em outras a gente ainda não amadureceu e aquilo vai gerando um crescimento para cada fase da nossa vida. É como um jogo de videogame. Você precisa passar pelas fases para conquistar o que está no final. E nem sempre, quando a Bíblia vem dizer assim, logo no comecinho da Bíblia, Deus permite vir um ensinamento muito grande para nós. Nem sempre, quando Ele grita no meio da nossa escuridão, haja luz, nem sempre a gente vai ver só o que a gente queria ver. Vai ter hora que a gente vai ver o que a gente não queria, mas precisava ver. Precisava viver. Para que Ele grite na nossa terra vazia, escura e sem forma. Exatamente. Cresce árvore, separa a terra do mar, cresce peixe, vai vir frutos, vai vir vida, vai vir produção. Só que a gente precisa
passar pelo momento do haja luz. Do haja luz. E quando ele grita o haja luz, a escuridão vai embora. A escuridão vai A embora. escuridão vai embora. E a gente... O interessante é que, na verdade, Deus, todos os dias, ele grita pra gente, haja luz, né? Sim. Todos os dias. A cada manhã. A Bíblia vai dizer que a cada manhã as misericórdias dele se renovam. A cada manhã ele tem algo preparado pra gente. Mas muitas vezes a gente quer ir lá e apagar a luz, né? Claro. A gente quer apagar a luz, por quê? Porque na minha escuridão, eu não preciso me expor, eu não vou me expor a julgamentos, ao apontar do dedo. E é sobre isso. A ressignificação, ela traz uma exposição. Uhum. O processo de maturidade, ele vai te tirar da zona de conforto, que na verdade não tem nada de confortável. Não. Ela só te estaciona ali, te mantém ali preso no quê? Na ferida, na dor, no trauma, na mágoa, no rancor. E a cada vez mais, se você não falar, peraí, deixa eu me livrar disso, você vai só se afundar. Mas eu percebo que nós estamos vivendo um tempo de deixarmos as nossas máscaras, sabe? Máscaras não de falsidade, mas máscaras do esconderijo. Sim. Vou me esconder para me proteger, vou me esconder para me validar. Afinal, o que vão pensar de mim se descobrirem que eu também sofro, que eu também choro, que eu também tenho as minhas questões, que eu também tive uma história difícil? E a gente começa a se esconder, mas eu acredito que nós estamos vivendo, pastora Sara, um tempo de jogarmos as máscaras fora. Não para nos expormos, não para romantizar a nossa dor, para que tenham peninha da gente, né? Coitadinha dela. Não, não, não. Porque ser vítima é bom, pastora. É bom, todo mundo... Gente, ser vítima é maravilhoso. Você não precisa cozinhar, você não precisa limpar, você não precisa passar. As pessoas fazem tudo por você. Tudo. Você ganha, mas só que você nunca vai ter o papel de referência. De protagonista da sua vida. Você sempre vai ser tadinho, coitado. E a nossa vida, a vida no todo, ela é uma linha do tempo. E a Bíblia vai ser tão específica quando fala que nós somos como uma fumaça. Então, nessa linha do tempo, nós somos um fragmento desse tempo. O que a gente vai deixar como marca para o resto da linha que vai continuar andando? Será que nós vamos deixar superação, crescimento, exemplo, ou nós vamos deixar apenas a visão e a lembrança de que, tadinha, poxa, que vida difícil. Que vida difícil. As pessoas Sofreu já tanto. chegam perto de pessoas assim, já com o olhar caído, com a carinha para baixo, assim, oh. Ser referência é muito difícil. No dia que a gente estava conversando sobre eu vir aqui no podcast, eu estava com uma ovelha minha no carro e eu virei para ela e falei assim, se eu fosse escolher, eu não queria ser referência de superação. Eu queria ser referência de... ela foi a referência como dona de casa, referência como esposa, mas como superação. Porque para você ser referente de superação, você tem que passar por coisa que ninguém quer passar. Exatamente. E a superação, ela vem assim de uma superação, ou seja, uma ação do sobrenatural. Que requer um esforço, né? Um super esforço, uma super ação. Sair do seu direito de estar triste, sair do seu direito de ser vítima. É literalmente você sair desse direito, abrir mão dele. Porque o momento que a gente passa, as pessoas olham e falam assim, tudo bem se ela não estiver bem. Tudo bem se agora ela ficar um tempo triste, se agora ela ficar um tempo chorando. Tudo bem, porque é seu direito, você passou por algo difícil. E é você olhar para aquilo tudo e falar assim, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E quando ele está falando isso, maior é aquele que habita dentro de mim do que tudo aquilo que está habitando ao meu redor. Esse é o poder do Espírito Santo sobre nós. É trazer em nós a força que nós não temos. É tanto que vai dizer de uma superação. É uma ação do sobrenatural, porque nós fomos feitos para o natural. Isso. E Deus nos coloca no sobrenatural. Isso. Então a gente não quer ser referência de superação. Mas Deus nos escolheu. Tem um versículo na Bíblia que vai dizer assim, e eles foram escolhidos para sofrerem em prol do amor de Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que
Alguém que pode estar nos ouvindo agora pode pensar assim, como Deus escolhe alguém para sofrer? Que Deus malvado é esse? Que Deus... E não, é exatamente o contrário. É Deus olhando para você e mesmo nos vendo incapazes, imperfeitos, improváveis, mas Ele vê em nós a força que muitas vezes nós não vemos. Sim. Nós não vemos. Então, Ele olhar para você e falar assim, eu acredito em você. Tem muita gente que está nos ouvindo agora que talvez está vivendo aí um tempo de caverna, como a gente fala, um tempo de casulo, escondido, oprimido, porque talvez alguém não acreditou em você. Porque alguém te invalidou. Talvez você ouviu algo de um pai, de um patrão, de um companheiro amoroso, né? Uma companheira. Eu não sei de quem você ouviu. Talvez as suas vozes internas te dizem o tempo todo, a cada dia, que você é incapaz. Mas hoje Deus te trouxe aqui para esse podcast, para esse momento, para dizer, eu acredito em você. Eu confio em você. E Deus, Ele acredita tanto em nós que Ele entrega Jesus, seu único filho, e fala assim, olha, tem tanto valor para mim. É tão importante para mim que eu vou entregar meu único filho no lugar de toda uma humanidade. É sobre isso. E superação, ele não é reduzido de momentos. Um momento de superação é diária. Tem dia que a minha superação é conseguir limpar minha casa. Quando eu termino, eu falo, olho e falo, Jesus, só o Senhor para me dar força, porque hoje... Superação, ele não é feito de dias, alguns dias, é todos os dias. Talvez hoje a superação de alguém que está nos assistindo foi levantar e tomar um banho. Porque a gente tende a olhar para as pessoas que superaram coisas grandes. Mas para os nossos olhos, aquilo pode não ser muito grande, mas para ela é uma vitória que ela conseguiu hoje enorme. O tamanho da dor ou do desafio é só quem está vivendo quem pode mensurar. Só. Talvez para mim seja algo minúsculo, né? Ah, é frescura, é preguiça, é porque é enrolado, é porque é isso, aquilo. Aí a gente vai começar a dar títulos, né? Para as pessoas. A gente começa a julgar, os julgamentos. Mas só quem supera sabe o tamanho, né, do peso que foi jogado para cima. É só quem consegue vencer realmente os limites, por isso que tem esse nome. Você pode, além dos limites, ou seja, além das cercas que você vê, além dos obstáculos que você vê. Porque é você quem sabe o tamanho da sua dor e da sua capacidade. Pastora, se a gente pegar uma pedra e tacar num gato, ele morre. Se a gente pegar a mesma pedra e tacar no elefante, ele nem vai sentir cosquinha. Por quê? A estrutura que vai te conduzir ao tamanho da dor. Você está estruturado para aquilo? Tem coisa que hoje já não me afeta mais, mas eu precisei passar para hoje não me afetar. Teve um processo. Um processo. Um processo de amadurecimento. Mas coisas que talvez antes não me doíam e hoje me doem. Interessante que até a morte do meu pai, eu não tinha esse sentimento de rejeição. Porque eu me fortalecia muito nele. Na presença dele, na figura dele. No poder dele sobre a minha vida. É tanto que meu pai, eu chamava ele de Supremo, porque eu brincava que ele era o Supremo Tribunal, né? Quando a gente não tá dando conta de fazer mais nada, a gente vai no Supremo Tribunal que ele resolve. A última instância. A última instância era ele, e ele vinha com palavra. Então, eu percebo que eu era muito orgulhosa, eu percebo que eu era muito afrontosa e que eu não tinha medo de nada. Por quê? Qualquer coisa eu tenho meu pai para me socorrer. Qualquer coisa... Era o seu escape. O meu pai tá ali para me tirar. E fala alguma coisa para você ver, eu chamo meu pai. Até no meu casamento. Eu discutia com meu esposo, você vai ver, porque nós dois trabalhávamos com meu pai. Você vai ver, eu vou falar pro meu pai, o que você tá fazendo comigo? E não adianta, pastor, a gente precisa entender uma coisa. Deus nunca vai permitir para aqueles que são escolhidos colocar pessoas no lugar dele na sua vida. Ele é insubstituível, né? Ele sempre vai permitir. Se você não quer perder alguém na sua vida, não permita que ele vá para o lugar de Deus da sua vida.
Repete isso ali pro pessoal que tá ouvindo. Deixa esse recadinho. Isso é forte, pessoal. Presta atenção nisso. Se você não quer perder alguém na sua vida, não permita que ele vá para o altar que somente Deus pode preencher. Não dê a ninguém o lugar que só pertence a Deus. Só pertence a Deus. Sabe por quê? Ele vai permitir frustrações. Ele vai permitir dor. Quantas amizades que eu já tive e que eu comecei a colocar no lugar de Deus. Até mesmo ovelhas na igreja que trabalhavam. E eu comecei, nossa, se fulano sair, o que vai ser da igreja? Se fulano não for hoje, o que vai acontecer da equipe de louvor? Dependência, né? A dependência ao homem. Tira a dependência de Deus, sai do lugar de dependência a Deus e vai para a dependência ao homem, a pessoas. E aí Deus permitiu eu ser frustrada, eu ser decepcionada, eu sofrer a dor do luto, porque quando o meu pai vem falecer, eu literalmente, a Bíblia se cumpre em mim. Eu vejo a glória de Deus na minha vida. Porque aí eu comecei a conhecer o Deus que até então era o Deus do meu pai. Eu era uma religiosa dentro da igreja. Eu estava ali dando glória a Deus, dando glória a Jesus, mas a minha vida, ela não era em torno do querer de Deus, era em torno do querer do meu pai. Ele realmente era supremo na sua vida. Supremo. O que eu falava era o que estava dentro de mim. Eu brincava que eu podia ter várias portas na minha vida que tinham que ser preenchidas, todas elas o meu pai preenchia. O meu pai conseguia preencher a porta das amizades, meu pai conseguia preencher a porta da família, meu pai conseguia preencher a porta dos primos, meu pai preenchia todas essas portas. Era um Deus. Era um Deus na minha vida. E quando a gente coloca pessoas nesse lugar, a gente não consegue ter experiências com Deus, porque a gente acha que tudo foi o homem que resolveu. E a gente não consegue viver o sobrenatural de Deus. E é pesado, né, pastora? É pesado você depositar toda a sua expectativa de vida numa pessoa, porque nós, enquanto pessoas, nós somos sujeitos a falhar. Não existe ninguém perfeito, perfeito é só Deus. E é pesado pra gente também. Por quê? Porque você deixa de existir, você deixa de exercer vontades, propósitos, habilidades que você tem em busca de outras pessoas. Ou seja, a sua identidade ela é anulada e você passa a viver a identidade de outra pessoa. E aqui não é, o pai dela, não. A gente se permite, me permite usar essa expressão, se manipular. Isso. A gente se permite manipular porque é conveniente. Não tem desgaste. Não tem desgaste. Então ele faz o que quiser e pronto. Tá tudo certo. Até do estilo de vestimenta. Ele falava, Sara, fica tão bonito, eu acho que vai ficar tão bonito você assim, acabou. Aquilo ali virava lei pra mim. Olha só, até a roupa que você usava. E o que eu tentava gerar ao meu redor, tentava fazer ao meu redor, sem nem ele ter falado que era uma expectativa dele, eu colocava esse peso. Olha só. Peso pra você e peso pra ele. Pra ele. Uma certa vez, eu, pequena, a gente morava em Campos ainda, meu avô era pastor em Campos, pastor Oswaldo. E meu pai começou a faculdade de Direito. Ele, meu sonho, e eu vendo aquele lá e tal. Quando meu avô morreu, ele parou a faculdade. A partir daquele momento, eu comecei com um discurso de que o meu sonho era fazer Direito e ser advogada na área criminal. Falei, pronto. E comecei. E isso eu acreditava que era meu sonho. Quando eu cheguei na fase adulta, fui para a faculdade, o que eu escolhi? Direito. 9 períodos fazendo Direito. Um dia ele estava lá em casa, eu saindo para a faculdade em prantos. 6 meses para terminar a faculdade. 6 meses. Já tinha feito a hora complementar que tinha que fazer. Estava no tudo. TCC, terminando o TCC, e eu ia para a faculdade chorando, eu voltava chorando, eu fazia prova chorando. E um dia ele virou para mim e falou assim, Sara, eu indo para a faculdade, ele virou para mim e falou, Sara, por que você está chorando tanto? Eu falei, pai, eu não aguento mais a faculdade de Direito. Ele falou, e por que você está fazendo? Olha só. Aí eu falei assim, eu achava que era meu sonho, mas não é. Ele falou assim, não é o seu sonho, era meu. Aí eu falei assim, então eu acho que era isso. Ele falou assim, você foi pro meu sonho, eu nunca te falei que era meu sonho. Ele nunca te colocou nele, nunca. Né? E eu Você criei entrou, essa expectativa. Você criou. Eu criei essa expectativa.
Aí eu falei assim, mas o senhor investiu já tem aí 4 anos e meio. E um pouco mais, porque eu troquei de faculdade. Ele falou assim, não importa. Vá e seja feliz. Pronto. Eu falei, então vou lá trancar a faculdade. Ele, não, você não precisa nem trancar. Você não vai mais. Olha só. Larga esse vai de merco aí, larga esses cadernos, vai pro teu quarto, toma seu banho e vai descansar. Nunca mais voltou. Nunca mais voltei. Faltando 6 meses para concluir a 6 graduação meses. de Direito. 6 meses. Ele podia falar, minha filha, só falta 6 meses, vai Pelo lá. menos conclui, Pelo né, menos tal. conclui, sabe? Vai lá. Não. Ele falou assim, algo que eu coloquei expectativa. Eu percebo que, muitas vezes, por a gente não trabalhar a nossa identidade, por não nos conhecermos, por não valorizarmos, né, a capacidade que Deus nos deu, e por questões, né, dentro da sua história, né, pastora, você tem N acontecimentos que contribuíram para isso, né, para ter essa dependência emocional tão aguçada no seu pai, além de uma admiração, porque pai a gente admira, ama, né? A gente quer imitar, a gente quer uma série de questões. Mas ao longo da sua história também teve acontecimentos que te levou a isso. Mas eu percebo que isso contribuiu para distorcer a sua identidade e você assumir uma identidade que não era sua. E quando a gente assume uma identidade que não é nossa, o peso vem. Porque vai vir nisso a manipulação, vai vir a dependência emocional, vai vir a frustração de sonhos, você vai viver uma vida que não é sua. Você passa a assumir um papel que não é seu. Você passa É como se você pegasse aquilo de mais precioso que você tem, guardasse na gaveta e fosse viver de restos. Sim. Né? De restos. Por que eu digo restos? Porque são fragmentos do que outra pessoa gostaria de ter. Sim. E de ser. E não adianta. A gente precisa entender que o inimigo, ele é real. O mundo espiritual, ele é real tanto quanto tudo isso daqui que a gente está tocando. Ele é real. Por vezes até palpável, né? Até mesmo palpável. Eu tive uma experiência sábado agora, palpável. Totalmente palpável. Nós estávamos num evento no Jardim Secreto das Nossas Mulheres, que a gente tem a cada 2 meses. Uhum. E eu pedindo para os Espíritos Santos, Senhor, o que o Senhor quer falar ali? Eu que ia finalizar, né, pregando, todo ano eu levei uma convidada, queria finalizar. E aí o Espírito Santo gritou dentro de mim, você vai falar sobre autocuidado, o amar a si. Que a oração, a leitura bíblica, o propósito é um cuidado consigo. Sim. É o que te alinha no propósito. Te alimenta, te fortalece. Alimenta. Não aceitar o resto dos outros. E entender que você precisa ser alguém que tenha Deus como sua prioridade. E depois de Deus, você precisa ser uma prioridade. Porque a maior prova de amor que eu posso dar para você, que é minha amiga, é eu me cuidar. Isso. É eu zelar da minha alma. Porque quando eu estou cuidando de mim, da minha alma, do meu espírito, do meu sentimento, eu consigo dar o melhor para você. O alinhamento interior vai refletir no nosso exterior, nas pessoas que estão à nossa volta. A gente está muito preocupado em oferecer coisas materiais para as pessoas. E um realinhamento interior, ele vai te proporcionar entregar um ombro melhor, um abraço melhor, um sorriso melhor, um eu estou aqui, um pode contar comigo, né? De forma mais verdadeira. Sim. Sem as máscaras que a gente usa. E quando nós vamos falar uma palavra, eu pelo menos tenho essa experiência. Toda vez que eu vou pregar, que eu vou falar algo, entregar alguma mensagem, Deus sempre me leva para falar sobre feridas que eu estou sendo curada ou que Ele ainda vai começar a gerar cura. Então, quando eu fui estudar sobre essa palavra, Deus foi falando muito comigo. E aquilo foi mexendo comigo e foi um momento lindo ali enquanto eu estava estudando. Quando eu levantei da cadeira, o mundo espiritual maligno se levantou junto. E o que acontece? A Bíblia vai falar que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Isso. Nós somos tentados pelas nossas próprias fraquezas. E hoje, o que eu tento buscar em Deus é essa estabilidade na minha mente. Emocional. O emocional. Porque, por causa da forma como meu pai e minha mãe morreram,
eles, por serem autoridades espirituais na minha vida, abriu portais espirituais pesados. Legalidade, né? Por isso que quando eu falo sobre superação diária, é porque é algo que eu tenho que reivindicar no mundo espiritual todos os dias. Não é motivacional, né? Não é motivacional. Não Nossa! é questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência. E até para te tirar depois desse modo sobrevivência, né? Para te levar para viver mesmo a vida abundante que Cristo tem. Eu até falei hoje com as meninas, enquanto a gente estava vindo para cá, que o que a gente faz no púlpito, pastora, é o mais fácil. A gente cantar, a gente pregar, é a parte mais fácil. Difícil é o que a gente precisa fazer nos bastidores. Difícil é ter força para levantar de manhã. Porque no bastidor você é real. Sim. Ali no púlpito, as pessoas veem a pastora eloquente, que tem conhecimento bíblico, que tem unção de Deus, que é descontraída, que é espontânea. Maquiada, bem vestida, cheirosa, sorri para todo mundo, abraça todo mundo. Essa é a versão que a gente entrega no púlpito. Sim. E não é que é falsa, é a nossa essência também, né? Sim. Nós fazemos isso porque amamos isso. Mas quando eu saio dali, existe uma mulher, antes da pastora Sara, existe a Sara. Antes da pastora Ana Paula, existe a Ana Paula. E antes disso tudo, existe a Sarinha e a Ana Paula. A criança que tá ali interior gritando. Que grita o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, no sábado, eu levantei ali da mesa e começou uma guerra na minha mente. O inimigo, assim, forte. Eu repreendendo, eu me arrumando, repreendendo. Tinha que resolver algumas coisas antes de ir pro jardim, resolvi. Só que um peso muito grande. E eu poder energia muda, né? Muda. Aquele trem assim, eu falei, Senhor Jesus, e comecei. Cheguei lá no jardim, parece que alguma coisa estava travada. E aí eu comecei a ministrar ali na vida das irmãs, começou a ficar mais leve. E é na casa de uma irmã que a gente ministra. E a gente deixou o portão um pouquinho aberto. Eu fiquei de costas, porque elas estavam numa roda, e eu fiquei de costas pro portão. E eu estava falando com elas. Quando eu vi a dona da casa enrugar a cara, fazer assim. Eu falei, o que aconteceu? Quando eu olhei para trás, um rapaz tentou entrar pelo portão. Quando ele tentou, foi claro que algo empurrou ele. Só que do portão, ele começou a gritar, cadê teu Deus? Olha só. E ele claramente começou a falar assim, cadê teu Deus? Porque o demônio mandou eu vir aqui te afrontar. Olha só. E você nem conhece a pessoa? Não, nunca vi. O inimigo mandou eu vir, o diabo mandou eu vir aqui te afrontar. Ver se você está falando verdade. Cadê teu Deus? E antes de eu levantar da mesa do estudo, eu falei assim, Senhor, eu não me permito mais viver e me aprisionar às palavras que o inimigo tenta colocar sobre mim. De que eu não sou capaz, de que eu não posso, de que as pessoas não me amam, de que as pessoas não me admiram, do que eu estou fazendo é em vão, de que não está chegando na vida de ninguém, de que não está tocando a vida de ninguém, de que literalmente eu sou um erro. Senhor, eu não permito mais. Em nome de Jesus. E ali, enquanto eu estava falando, as irmãs recebendo a glória de Deus. Então, aquele sentimento de rejeição estava longe. O inimigo pegou e falou assim, já que no espiritual eu não toquei, eu vou materializar. Olha só. Tentando me trazer vergonha. Na hora o Espírito Santo veio com tanta autoridade que eu virei e falei assim, em nome de Jesus você está repreendido. Amém. E aí a dona da casa, eu vi que ela começou a fechar o portão e eu falei assim, assim como esse portão vai fechar, eu fecho as portas do meu coração para essas palavras. Porque quem vive em mim é muito maior do que o que vive em você. E fechamos o portão. E aí a presença de Deus veio. Houve cura, houve transformação. Amém. Porque o mundo espiritual é real. E eu contei essa história para chegar num fato ali do começo da minha história. Quando o inimigo começa a investir numa área, a igreja precisa se levantar em prol dessa área. E o inimigo, ele tem plantado sementes do mal para destruir o que é a
base da família, os princípios familiares. Ele está tentando, de todas as formas, trazer que as famílias dentro da igreja sejam disfuncionais. E por que que houve essa dependência minha para com meu pai? Porque a minha família se tornou totalmente disfuncional porque duas pessoas doentes, com a vida, feridas, meu pai e a minha mãe, se juntam e se casam. É a mesma coisa, pastor. Sempre quando eu vou dar meu testemunho, eu falo isso para ser clara. É a mesma coisa, a senhora tá com lepra e eu com conjuntivite. O pastor me liga e fala, pastora, a senhora pode cuidar da pastora Ana Paula? Posso. Eu vou chegar lá para cuidar da senhora. Eu vou sair de lá com lepra e com a minha conjuntivite. Isso. E a senhora, da sua lepra, ainda vai ter uma conjuntivite que eu levei. Troca de feridas. Troca. Eu só dou pro outro, é um clichê isso, mas é a realidade. Eu só dou pro outro aquilo que eu tenho. E a pessoa ferida, algo que me chama a atenção é que a pessoa ferida, ela não tem força o suficiente para sair da dor sozinha. Não. Principalmente se aquilo que ela ouve com os ouvidos dos gatilhos, que levaram ela para situação de dor. Geralmente, quando você vai abordar alguém que é ferido, que está machucado, quanto mais você fala, mais você dispara os gatilhos, né? Se ela não tiver a consciência de que ela realmente precisa, de que ela realmente está ferida, Sim. porque o ferido, ele geralmente ele acha que está tudo bem. Ou ele está muito... São dois extremos. Ou ele acha que ele está muito bem, ele não precisa de ajuda. Ou ele acha que ele está tão mal que a dor dele não tem condições de sair daquela situação. Ele vai continuar a permanecer naquela dor que ele está vivendo. E é algo tão interessante essa questão da família, porque minha mãe tinha feridas muito pesadas. Minha mãe tinha sofrido abuso na infância, tinha sofrido a questão do homossexualismo dentro da casa dela com o pai dela, ela pegar o pai dela com outro homem, né? Ela mesma pegou essa situação, um irmão que ela amava muito, ter falecido com câncer. Então, ela chega na vida do meu pai, ou a esse encontro, ela carregando essas feridas terríveis, que levou ela à depressão. Bagagem muito pesada. Que levou ela à depressão, que levou ela a um estado de angústia muito grande. E naquela época, as igrejas viam esse tipo de pessoas que carregam, né, esse peso como pessoas endemoniadas. Espiritualiza muito, né? Até hoje ainda tem isso, né, pastora? Mas já está bem melhor. Já melhorou muito. Antigamente era mais aguçado. Hoje mesmo no nosso ministério, né, nós somos do Ministério de Madureira, do Campo de Campinas, hoje a nossa bispa daqui do Goiás é uma psicóloga. E ela até hoje faz atendimentos, né? E uma baita de uma psicóloga, uma mulher de Deus. Então, hoje a gente tem na nossa igreja sede consultas grátis. Uhum. Tem uma equipe lá de psicólogos pronto para atender a população. Para acolher essas pessoas. Para acolher, né? Tem pessoas específicas só para atender pastores e pastoras. Então, hoje a gente está vivendo essa consciência que precisa cuidar do corpo, da alma e do espírito. Isso. Então, veio minha mãe com essas dores e o meu pai com outras dores muito grandes também, de abusos emocionais e tantos outros. E aí você une essas duas pessoas, enfia elas dentro de uma casa e grita para elas, vivam. Se virem. E disso tudo aí que vocês criar, vocês ainda precisam ter filho, viu? E criar filhos. E ser exemplo... E ser exemplo para a igreja, seus filhos têm que ser exemplo, todo mundo tem que ser exemplo. No meio dessa dor toda, você não dá nenhum manual para a pessoa do que ela tem que fazer. O que ela acha no nosso manual como Bíblia é só aquilo que ela fala no púlpito, porque ela não consegue trazer para a vida. Porque os olhos estão literalmente cegos pela dor. E aí você junta esses dois e fala assim, agora tenha filhos. Aí vem. Logo quando ela engravida, ela descobre que está com rubéola.
E aí, meu Deus, vai dar um problema, vai daí, a criança vai vir cega, vai vir muda. Ou seja, a possibilidade de mais uma dor bate na porta do coração. Você imagina no meio dessa mulher que já vivia esse conflito e esse marido que tinha que lidar com tudo isso e mais os conflitos da igreja. E os dele, né? E os dele, da casa dele e da igreja. Lidar com tudo isso. Eles decidem que vão orar, que vão prosseguir com a gravidez e Deus faz um milagre e eu venho aí. Eles falavam que eu não ia comer. Comer é algo que eu sei, né? Faz com excelência. Tive até que fazer uma bariátrica, porque tava comendo demais, né? E aí falaram que não ia enxergar, não ia falar. Eu falo muito, enxergo muito. Ou seja, desde o início você está provando que você pode além dos limites. Além né? dos limites. Além dos limites. Então vem esse milagre. Só que numa família disfuncional. E nesse trajeto, minha mãe melhora muito da depressão, conquista muita coisa. Mas um dia ela se vê em um momento de desespero que traz ela para uma decisão dolorida, que ela tentava muitas vezes, né? Que era o tirar a própria vida. E a gente morava nos fundos da igreja aqui em Goiânia. Nisso você tinha qual idade, pastora? Quando acontece isso, eu tinha de 3 para 4 anos. Muito novinha. Muito. Bem pequena. De 3 para 4 anos. E meu avô liga pro meu pai e fala: Júlio, eu preciso que você vá hoje na igreja, não vou conseguir. Abre só o culto, coloca alguém pregando e pode voltar para casa. Porque ali no tempo que a mulher fica... Que a gente fica mais sensível, né? No ciclo menstrual, aqueles dias da TPM... Ela se trancava no quarto. Ficava ali aqueles dias mais triste, mais deprimida. Os hormônios alteravam, consequentemente as emoções afloravam e o refúgio dela era se fechar. E naquela época não tinha esse... Eu tô com 33 anos, há 30 anos atrás, exatamente há 30 anos atrás, não tinha esse recurso de psiquiatra para tomar uma medicação para regular essa questão da TPM, do fluxo. Não tinha muito isso no meio evangélico, né? Era visto com um certo preconceito. E nesse dia ele vira para ela e fala assim: Vera, eu preciso... O nome dela é o mesmo da minha avó, Vera Lúcia. Minha avó também chama Vera. E aí eu preciso ir lá na igreja, só abrir o culto. Fica com a Sara só para eu abrir o culto e eu tô voltando. Ela: não, tudo bem, eu espero você voltar e eu vou pro quarto. Nisso que ele vai, o culto fica bom, fica gostoso, ele fica muito bom e ele fica até o final. Quando ele retorna, eu já tô na sala, assistindo ali um desenho, e ela no quarto, num lugar que ela conseguia me ver, mas já estava deitadinha, já no momento dela. Quando ele acende a luz, ela já tá coberta de álcool e com um fósforo na mão, chorando muito e dizendo: Júlio, não dou conta. Não dou O conta. auge do desespero. O auge do desespero. Ela viu como única saída para ela tirar a própria vida. E literalmente uma ação além do natural. Porque a medicina vai dizer que o nosso corpo luta a todo tempo para viver. O tempo todo. Instinto de sobrevivência. E a dor era tão grande que nem o instinto mais estava conseguindo gritar. E ali ela decide encerrar. E meu pai começa a conversar com ela: Vera, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ela até desiste. Mas por um acidente do fósforo já ter ligado e ficado aquela brasinha, ele pega no lençol, nela, e ela assim... Ela estava toda embebida de álcool, Toda e o embebida lençol de também. Muito rápido. Foi inevitável. Foi inevitável. E aí ela Você vira uma viu toda tocha essa humana. cena, pastora? Você chegou a presenciar, você tem essa lembrança na sua mente de ver essa conversa do seu pai com ela, seu pai tentando lhe mediar? Você tem essa lembrança ou o seu pai que te trouxe? Essa lembrança, não. Eu acho que foi meu pai que me trouxe, quando eu já tinha uns 13 anos de idade, que eu criei na minha mente algo como minha mãe tinha morrido e não tinha nada a ver. E um dia alguém chegou e falou assim: o senhor sabe que a Sara tem essa fanfic na cabeça como a mãe dela morreu? Aí ele: não. E sentou comigo e conversou. Aí me contou. A única imagem que eu tenho na minha mente, que não é real, que aí a gente vai ali para psicologia e tal, que foi algo que o meu subconsciente criou, que a minha casa toda pegando fogo.
eu tenho uma imagem dessa. De eu vendo uma casa toda pegando fogo. Mas a casa não pegou fogo em si Foi toda, só o né? ambiente que ela estava. Foi o ambiente. Então, a imagem que eu tenho é da casa toda pegando fogo. Mas foi algo que a gente vai para psicologia, né? Que minha mente fez, porque a minha vida pegou fogo ali, né? A minha vida, ela foi transformada naquele momento. Eu tinha um ritual de vida, foi quebrada por causa do fogo. Então, é como se a minha estrutura tivesse pego E até fogo. uma forma da sua mente também te blindar no sentido, olha, foi um acidente, ela não me deixou. Sim. Foi um acidente, ela não me abandonou, ela não quis, né? Foi um acidente, né? E eu quero até fazer aqui uma pausa e deixar um recado para quem nos assiste. Muitas vezes nós julgamos muito quem tem ideação suicida e até tentativa, ou quem consegue executar de forma total aí o suicídio. A gente fala, a pessoa é muito covarde, a pessoa, por que não pediu ajuda? Tinha tudo, tinha uma casa, tinha família, tinha dinheiro. A gente tenta justificar. Quero deixar um recado para você. Se você que me ouve agora tem algum tipo de pensamento, né, tem algum tipo de sentimento voltar para isso, peça ajuda. Não dê ouvidos para o que as pessoas falam. Como a pastora Sara disse, graças a Deus já mudou muito. Hoje tem muitas ferramentas, igrejas, instituições religiosas de diversos segmentos religiosos. Tem muitos profissionais. Hoje a gente já consegue ver aí profissionais oferecendo isso até a custo social, né? E o que as pessoas falam sobre você não te define. Né? Na verdade, a pessoa que tenta, né, que tem esse tipo de pensamento, ela não quer morrer. Ela quer fugir da dor. Né? E ela só consegue enxergar isso como escape. Como escape. O mundo dela se reduz àquela dor, né? Porque nós temos o nosso universo, a Terra, mas temos os nossos mundos próprios. E este mundo, quando ele é reduzido à dor, é muito difícil você ver além das paredes do seu quarto. Exatamente. É muito difícil você ver além das paredes da sua casa. É muito difícil. Por isso que aqui no Você Pode, Além dos Limites, nós não trazemos os nossos convidados baseado na dor. Baseado na história que o fez sofrer. Mas nós trazemos as pessoas aqui, viu, pastora Sara, e quero que você saiba que você foi convidada aqui não pela sua história de dor, mas pela consciência que hoje você tem sobre a sua história. Pela maturidade, pela ressignificação e pela influência que hoje você exerce, contando o seu testemunho, contando a sua história de superação, a influência que você exerce na vida das pessoas. E é interessante porque, assim, eu amo esse versículo, né? O tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo. E alguns anos atrás eu vi um filme que eu não lembro se é Achando um Propósito, alguma coisa com propósito. E eu não lembro nem direito a história do filme. A única coisa que me marcou nesse filme foi uma frase que a menina fala assim: Deus não desperdiça nada, nem mesmo as coisas ruins. Exatamente. Então não é o tamanho da dor. Não. É o tamanho do Deus que fez você passar pela dor. E do propósito que ele tem para sua vida. Tá ainda entendendo? que no percurso desse propósito haja episódios de dor. E tudo vai cooperar. Tudo. E aí, com essa questão, minha mãe foi para o hospital, ficou aqui no hospital de Goiânia, no hospital de Queimadura, durante 15 dias. No trajeto dela indo para o hospital, ela é batizada com o Espírito Santo dentro da ambulância. Olha, numa situação de queimadura, de ideação suicida, de tudo. Quando chegam lá no hospital, que abrem a ambulância, os socorristas estão em lágrimas, porque a presença de Deus foi muito grande dentro daquela ambulância. E ela vem a falecer. A história aí é longa, as experiências dela que ela teve com Deus nesse hospital foram muito grandes. Ela não morreu por meio do suicídio, mas Não. em decorrência das consequências da tentativa. Da tentativa. E aí começa ali uma história, eu e meu pai. A viver eu e meu pai. Minha família toda, da parte da minha mãe, da parte do meu pai, falando: Júlio, deixa que a gente cuida da Sara. Não, eu botei no mundo, eu vou cuidar. E aí meu pai me enfiou dentro de um carro e nós fomos rodar o Brasil aí com ele pregando. Né? Ele virou pastor itinerante. Até então ele era vice do meu pai aqui em Goiânia. Do meu avô, quer dizer. E fomos rodar o Brasil aí com ele pregando. Num Fiat Uno.
eu dormindo na parte de trás. E muitas vezes eu tenho a lembrança da gente parado em posto e ele dava um dinheiro ali pro frentista e ele dormia no banco da frente com as pernas assim meio para fora e eu no banco de trás. E ele criou uma casa ali naquele Fiat Criou Uno. a casa de vocês. Aqueles botijãozinhos, aqueles fogãozinhos de uma boca, Sei. ele colocou ali para fazer uma mamadeira para mim e trocava minha fralda e me dava banho dentro do carro para eu não ter que usar o banheiro do posto, que era muito sujo. Eu só tava com 3 para 4 anos. Então a gente foi viver essa vida. Ali, não só eu criei uma dependência dele, mas ele de mim. Era a única coisa que nós tínhamos, um ao outro. Que restou um pro outro. O que restou. Era um para o outro. Ou pelo menos o que vocês enxergavam, né? Como que tinha restado. Só que havia um Deus que ele estava vendo tudo aquilo e sabia que iria cooperar. E aí a gente veio, meu pai se casou, veio a minha irmã, a Vitória, né? De um dos casamentos dele. Só que eu tô ferida. O que eu vou atrair? Pessoas feridas. E os casamentos dele sempre muito baseado na dor, nas feridas. Conturbados. E gerava ali aquele conflito. E o inimigo tenta a todo tempo tirar essa estabilidade familiar de dentro das casas, porque é aquilo que vai criar caráter. E a dependência que você tinha dele e ele de você, de repente chega uma terceira pessoa, isso acabou influenciando também, né, Sara, ou não? Demais. E assusta para a pessoa também que está chegando. Será que eu vou ter um lugar nessa relação? Será que eu vou conseguir estar nessa relação? Ou seja, essa pessoa que chegou agora começa a viver também de restos, né? Sim, de restos. E começa a haver dentro daquela casa uma competição. Quem ama mais o homem? Não, quem ama mais ela? Quem ama mais a criança? Não, e ali começa uma família desestruturada. E dessa desestruturação de família que vem as dores maiores. Quando você vai sentar com alguém que carrega muitas dores, você vai ver que a maioria das dores foram feitas no meio familiar, no ciclo familiar. As pessoas que você mais ama ou de quem você mais espera amor. Espera amor. E que, infelizmente, você coloca uma expectativa que nem a pessoa sabe que você tem essa expectativa nela. E que essa pessoa talvez não tenha capacidade de suprir a sua expectativa. Você quer exigir dela além do que ela pode te oferecer. Sim. E aí, de novo, né? A gente volta lá, né? Porque tudo inicia e termina na identidade. Na identidade. Se você não tem uma identidade definida, se você não sabe quem é, você não sabe qual é o seu valor, qual é o seu propósito, o que você vai fazer? Você vai viver em função de outra pessoa, do Sim. propósito de vida de outra pessoa. E como pai e mãe influencia nessa identidade? Muito. Se você quer ter um filho, uma filha, você precisa cuidar de si. Você não pode trazer uma criança para o mundo apenas para... Um capricho próprio, capricho, né? Para falar, eu também tenho, né? Para exercer o seu desejo de ser amado por alguém. É você entender que você vai ser refúgio. É você entender que você vai ser colo. Que você vai ser proteção. Que você mais vai ser do que ter. Você vai ser rumo, né? Rumo. É você quem vai dar o rumo na vida dessa pessoa. Aí a Bíblia vai dizer que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Aí depende, né, da gente, enquanto pais, de direcionar para onde que você quer levar. E conforme eu fui crescendo, e esse vínculo com meu pai foi se tornando muito grande, eu comecei a me tornar amiga dele. E é muito errado pai e mãe que pensa que filho é amigo. Não pode. Não pode. Troca os papéis, né? Troca. Se tem alguém que tem que ser amigo de alguém ali, é você dele. Mas ele não pode... Ele tem que ver em você essa amizade, não você nele. E a gente distorceu isso. E aí as dores, as fragilidades, as faltas. Com quem ele desabafava? Com você. E eu tinha estrutura para aquilo? Você não tinha estrutura e ele era figura de autoridade para você. Então, o que eu percebo? São os papéis invertidos, né? Então, assim, o filho ter no pai, na mãe, melhores amigos, pessoas de referência, ok.
Só que essa posição de amigo não pode sobrepor a posição de autoridade na Não. sua vida. Agora, quando é o caminho inverso, o pai ou a mãe vê no filho a figura do melhor amigo, aquela pessoa com quem eu vou desabafar, com quem eu vou falar, opa, o filho olha e fala assim, ó, peraí, esse super-herói não existe. Não. Essa pessoa imbatível, essa pessoa... E aí, essa figura de autoridade, ela vai ser desconstruída. Porque eu deixo de ver alguém forte para ver alguém frágil. Eu deixo de ver alguém que eu devo exercer a autoridade, né? Ou ser obediente a essa pessoa, e agora eu vou obedecer a alguém que é mais fraco do que eu, que vem se aconselhar comigo. Sim. E aí eu percebo que uma outra desestruturização começa a ser estabelecida. Por isso que a estrutura familiar ela precisa ser respeitada dentro de casa. A criança vem como um caderno branco, em que a família vai começar a escrever as suas primeiras lembranças para a formação de caráter. A criança vem, a mãe é aquela que acolhe, é aquela que alimenta, é aquela que zela, é aquela que cuida. E o pai é quem dá limite. E rumo. Rumo. Por isso que a gente percebe que, geralmente, quando a pessoa tem algo para ser revisto com a mãe, ela não prospera nos relacionamentos amorosos e também não prospera financeiramente falando. Não, e quando a gente chega ali naquela idade de 5 a 6 anos, a psicologia vai dizer que a criança se apaixona, se for a menina, pelo pai, se for o menino, pela mãe. É o primeiro amor. Sim, se for menino, a mãe, o pai, ele vai estar ali para cortar. Não, você é amado, você é respeitado. Mas na hora de dormir, eu vou dormir com a minha esposa. Isso. E você vai pro seu quarto. Isso. E aí as mães falam, mas tadinho, quebra essa autoridade do pai e traz pra cama. Na madrugada, naqueles momentos. Aquilo ali já tá tirando. Ou a mãe vai pra cama da criança. Ou vai pra cama. Aquilo ali já vai quebrando dentro da criança limites. Sim. Já vai Posso tirando. tudo que eu quiser, né? Sim. E esse corte é muito importante do pai quanto da mãe. Também com este papel. Esse ciclo de acolhimento, de respeito, de amor, de afeto da mãe e de caráter, de direcionamento do pai. É muito importante. Quando isso é trocado, na mente da criança aquilo também é trocado. E instala-se uma confusão existencial e emocional muito grande. Muito. Porque, peraí, se quem era para me dar rumo não sabe para onde está indo, o que eu vou fazer? Como que vai fazer? E como nos dias atuais, eu percebo que as famílias estão assim, as crianças estão sem rumo. A gente percebe filhos gritando com os pais e a gente percebe, o que eu tenho visto muito também é o seguinte, pais que estão procurando ser amados. E pai, é claro que a gente quer amar, mas pai tem que ser honrado. Sim. Autoridade. Então, a gente vê pais que, não, para eu ser amada, eu vou aceitar tudo e vou fazer tudo. Uhum. Então, tudo que a criança chora, exige, grita, o pai entrega, né? Quando eu falo pai, a figura do pai e da mãe, os pais entregam, eles fazem, se submetem a isso. Só que esse amor não chega. Não chega, porque a gente ama quem a gente admira. Sim. E aí essa admiração é perdida. E a gente está percebendo agora, atualmente, uma sociedade de pais que não são amados e também não são respeitados. Sociedade sem limite. E é interessante que nessa caminhada, aí veio descobertas, a história é longa, né? Quando meu pai vem a falecer, né? Que eu estava até falando no começo sobre superação, hoje para mim é uma superação estar nesse podcast. Eu hoje não tenho Instagram, não tenho muito... Uma exposição social. Exposição social. Por quê? É tanto que na época que meu pai morreu, muita gente ficou esperando um depoimento meu na internet, porque foi algo que o Brasil todo escutou, todo mundo falou. Ele era muito conhecido e reconhecido, né? Nacionalmente falando. E no meio dos pastores, era algo que não era muito falado sobre o suicídio, sobre essa questão. Então, era muito abafado. Se acontecesse, ninguém sabia. O dele foi público. Eu descobri através da rede social. Foi assim que chegou a notícia para você? Foi assim que chegou a notícia do suicídio do meu pai. Eu estava limpando a casa com uma amiga. A gente terminou de limpar a casa, a Raquel, lá do Rio. Eu morava no Sacramento. Terminamos de arrumar, de limpar tudo. E estávamos nos preparando para ir para o Rio, que na nossa sede, onde meu pai era pastor, ia ter um evento. E aí,
eu falei pra ela assim, Raquel, vamos descansar um pouquinho antes da gente se arrumar pra ir? Vamos. Aí eu encostei na minha cama e ela deitou num colchão que ficava no meu quarto. Olha isso. Um colchão de casal que ficava no chão do meu quarto, do meu e do meu marido, ficava lá. Pra quando meu pai ia lá pra casa dormir naquele colchão. Ele dormia no quarto com No você. quarto com a gente. Ou seja, essa dependência, apesar de você já adulta, casada, não tinha sido rompida ainda. Não, e eu consegui, eu gerei no meu marido essa dependência também. Ele Então, se submeteu a essa dependência, né? Porque meu pai era uma pessoa muito cativante, né? Nossa, ele chegava assim no ambiente, ele virava o centro. Porque ele falava muito bem, ele tinha essa comunicação muito boa. Então, ele conseguia ser o centro. Ele cativava as pessoas ao redor dele. E o meu marido foi a mesma forma, cativou. Então, a gente chegava numa casa, o meu marido falava, tem que colocar um colchão pro seu pai. Olha só. Tem que deixar preparado pro seu pai. O chefe chegou, vamos atrás do que ele gosta de comer. A gente parava a nossa vida, Ou seja, desmarcava vocês tudo. tinham uma casa, um casamento, uma família, mas quem ainda que indiretamente ditava as ordens e as regras, era o seu pai. Era o meu pai e a gente gostava disso. Não era algo que a gente falava... É a zona de conforto. A gente amava. É a zona de A gente não precisava tomar decisão. Né? Quando eu conheci meu esposo, ele era da Umbanda. Ele era das religiões africanas, né? Uhum. E aí, ali no processo, a gente namorando, ele vem para Jesus e meu pai se apaixona por ele. Então, virou literalmente ali, não foi um casamento de casal, virou um triângulo amoroso. Era nós três. Tudo ali era nós três. Tudo Três era dependentes. três dependentes um do outro ali. Três dependentes. E eu tava em casa, limpando, me organizando para ir. Aí sento na minha cama, ela deitou nesse colchão que ficava no meu quarto, e eu vou pra internet, pro Facebook. E eu começo, na época não tinha Instagram, eu começo a rolar quando eu vejo uma foto do meu pai. Falei, nossa, vou ler para ver o que que é, né? Porque as pessoas colocavam homenagem para ele, ovelhas antigas, Agenda, gostavam. né? Essas coisas. Agenda, eu falei, vou ver o que que é. Quando eu começo a ler, já começa assim, pastor Júlio César Silva encontrado morto na sua casa de luxo e tá. Aquilo ali, no escuro do quarto, eu começo a gritar, a berrar, a tentar ligar e ninguém me atendia, porque estava todo mundo vindo na minha casa para me dar a notícia. E a Raquel, que estava comigo, na época ela era minha ovelha, pastora, o que que foi? Falei, Raquel, fala que é mentira. Ela, mentira o quê, pastora? E eu gritando no meio daquilo. Ela acende a luz e eu tô desesperada. Começo a ligar para as pessoas pelo Facebook e ninguém me atende. E até que um amigo meu, o Jackson, ele me atende. Oi, Sara, eu recebi uma notícia, fala pra mim que é mentira. Eu falei assim, eu liguei pra você pra saber se é mentira. Corre lá em casa, vê se meu pai tá bem. Pelo amor de Deus, porque ele já vinha de um Isso você no ciclo. Rio, seu pai em Goiás. Em Araruama, que é umas 2 horas de onde eu morava. Porque ele pastoreava na Tijuca, no Rio de Janeiro. A gente tinha uma casa em Araruama e eu pastoreava com meu esposo no Sacramento, em Niterói. E aí, eu vou ver o que aconteceu. Quando eu desligo o telefone, já está chegando a comissão de amigos do meu marido. Pra te dar a notícia e o apoio. Mas aí eu já estava em E desespero. ele deu sinais dias antes, semanas antes? Seu pai deu sinais de que né, não estava bem? Tinha 2 anos que a gente estava lutando com a depressão, né? A gente estava ali nessa batalha do pânico e da depressão. E aí, 2 anos que foram bem difíceis. Só que ele estava fazendo tratamento, estava bem melhor. No domingo mesmo, ele estava um pouco fraco. A gente tinha tido um evento na sede. E ele pediu para o meu esposo buscar o carro para poder ir embora. Porque ele estava, por causa da medicação, ele não estava dirigindo. E aí eu cheguei até na porta da igreja. Aí abracei ele. Ele me abraçou com um braço só, assim. E ele brincava comigo e falava assim, me abraça direito, finge que me ama. Aí eu brinquei assim com ele, me abraça direito, finge que me ama. E ele meio que me abraçou e debruçou sobre mim. Meio que entregou os pontos. Entregou ali. Ficou ali, eu falei assim, tá tudo bem? Ele, tá, só tô cansado. E ele falava que o lugar dele, em que ele respirava, em que ele se acalmava, eram os púlpitos. Ele falava, gente, vocês querem me ver bem? Não me tire de cima de um púlpito.
Era incrível. Ele chegava na igreja, assim, muito ruim, muito, quase que carregado. Pastora, ele subia no púlpito e entregava o microfone para ele. Ele ficava irreconhecível. Ele tornava um leão. E ele pregava ali 1h40, 2 horas, e ninguém arredava o pé de dentro da igreja. Ele entregava o microfone. Parece que aquilo Ficava. vinha, né? Vou ter que encarar minha realidade. Aqui a gente abre um parênteses, né, para dizer, né? O espiritual é muito importante. Muito. Ele precisa estar em dias, mas as emoções precisam caminhar juntos, né? Então, espiritualmente estava tudo certo, mas emocionalmente tinha algo que faltava, né? E a gente precisa cuidar do corpo, da alma, do espírito. Tudo, tudo. Se não precisasse, Deus não tinha feito assim, né? Sim. A gente precisa ver como que tá nossos hormônios, como tá Vitaminas. nossas vitaminas. Atividade física, alimentação saudável, qualidade de sono, terapia. Psiquiatra que você chega, na primeira consulta, ele te passa remédio Corre. e pronto, corre. Corre. Se não te passar uma bateria de exames. Porque tem muita gente achando que é depressão e é oscilação de vitamina e de hormônio. Falta de uma B12. Falta de B12, D, ferritina. Falta de uma testosterona. Então, não que a gente está invalidando, né? Pelo Jamais. contrário, a gente está aqui dizendo da importância que tem cuidar de forma integral do nosso ser. Do nosso ser. Do nosso ser. Precisa cuidar. Do nosso estar. Isso. Do nosso ser e do nosso estar. Uhum. Né? A gente precisa ter esse cuidado. E quando eu recebo essa notícia, eu perco meu chão. Mais uma vez, né? De tantas perdas que eu já tinha tido do meu avô, tinha tido do meu tio, que também era muito próximo da gente, da minha mãe. Mais uma vez eu perco meu chão. Nesse perder o chão, naquele dia, eu lembro que eu sentei no canto do meu quarto, chorando muito, e falei, Senhor, perdi meu chão. E naquela hora eu ouvi claramente o Espírito Santo falando para mim assim, todas as vezes que você perdeu o seu chão, é porque eu estou te tirando da terra e te colocando perto do meu peito. Uau! E naquele momento me veio uma força e veio um hino que me acompanha até hoje. Que ele estava até no auge na época, que é aquele Jó, como pode ainda adorar? E eu comecei a cantar ele dentro daquela casa de um jeito em que o meu espírito ele foi se fortalecendo ali. Não porque eu sou forte, mas porque o Espírito de Deus é forte. E eu lembro que eu saí de casa e na frente da minha casa ficavam alguns meninos ali da comunidade que trabalhavam por ali. E eu fui até eles chorando e falei assim, eu acabei de perder o meu pai. Quem era o centro da minha vida. A partir de hoje, a minha dependência só vai ser de Deus. Se vocês morrerem hoje, para onde vocês vão? E aqueles jovens assustados olhando para mim. E eu falando aquilo lá, quase que gritando. Ou seja, alguém vivendo uma situação de morte, né? Mais uma vez, de dor, né? De tudo que isso gerou. E agora está ali falando de vida. De vida. Falei, se ou vocês voltam para Jesus, ou esse é o único caminho, verdade e vida. Pastor, e quando você... A gente já está caminhando para o final. Quando que você percebeu que o seu passado, a sua dor, sua história, né, de tudo que você viveu, não definiria quem você é hoje? Porque a Sara que está na minha frente hoje é outra pessoa em relação a tudo que você viveu. Nossa. Uma reconstrução foi exercida. Quando que veio essa consciência de que tudo isso que você viveu não definiria a sua vida? Após a morte do meu pai, o Bispo Ides, né, o tio Ides, chamou a gente para vir para Goiânia. E foi muito bom. Eu saí daquele ambiente em que deu a morte do meu pai, tudo aquilo. Uhum. A morte do meu tio, a morte do meu avô, foi tudo no mesmo ambiente. E a gente veio para cá. E eu entrei numa depressão muito forte. Muito difícil. E aí, um dia eu encontrei um pastor, Deus faz encontros do pastor Aldo, e ele virou para mim, eu estava muito ruim. Naquele dia eu estava com uma crise de ansiedade muito grande, que eu não sentia a ponta dos meus dedos, estava tudo dormente. E eu chorando, tinha coisa assim de 1 ano que meu pai tinha morrido e eu estava vivendo essa depressão 1 ano. Ele virou para mim e falou assim, a história é longa, né? Ele chegou em mim e falou assim, Sara,
Deus hoje coloca na sua frente a vida e a morte. O que você escolhe? E ele até me deu pá. Ele falou assim, se você escolher a vida, eu vou te dar a mão e a gente vai caminhar junto e você vai viver. Mas se você escolher a morte, ele literalmente falou assim, para de dar trabalho. Olha só. Te deu um Para de dar trabalho, um choque. Para de dar trabalho. Se é isso que você quer, faz logo o que você quer. Por quê? Mas você tinha essa ideação? As pessoas ao meu redor começaram a falar assim, não, o fim dela vai ser esse. O mesmo. Ah, não, porque a medicina fala que mãe e pai já depressivos, isso já está no DNA dela. Começaram a colocar sobre mim um rótulo de que o meu fim ia ser igual ao da minha mãe e do meu pai. Tirando a minha própria vida. Seu futuro. E eu aceitei durante um tempo. Você chegou a aceitar? Claro, porque tudo que era enviado para mim, através do meu pai, eu aceitava. A falta era tão grande que tudo que vinha por meio dele, seja bom ou ruim, você abraçava. Sem o meu pai, o que qualquer um falava, o rótulo ficava. E ele falou assim, você quer a vida ou a morte? Aí eu virei para ele e falei assim, eu quero viver. Ele falou assim, então viva. No outro dia, 7 horas da manhã, ele me ligou. Levanta, vambora. Aí fui fazer curso com eles e tal e tal. Só que quando eu tive certeza de que o meu passado, de que tudo que eu passei até aquele momento foi para quem eu sou hoje e tudo que eu tô passando hoje é pro que eu vou ser no futuro, foi quando eu comecei a atender mulheres e me deparar com os mesmos conflitos do que eu passava. Olha só. E eu tinha bagagem para falar assim, você vai vencer. Ou seja, tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Então, uma igreja que nós tínhamos 4 mulheres no grupo, hoje nós fizemos a nossa conferência com 48 mulheres. Uau. Debaixo do poder de Deus. Mulheres sendo curadas, transformadas, porque eu entendi que nada é por acaso. E nem é sobre quantidade, né? É sobre exercer o propósito, cumprir o propósito. É claro que cada vida é importante. A Bíblia diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, quanto mais pessoas nós alcançarmos, melhor. Sim. Mas se uma for alcançada e resgatada, já valeu a pena. Muito. Já valeu a pena, porque essa uma ela vai ser multiplicadora. Sim. Ela vai levar. Então, vale a pena investir em almas, investir em pessoas, investir em propósito. E a gente precisa entender uma coisa. Se nós temos essa guerra em relação ao suicídio, à depressão, ao pânico, tem um medicamento que a gente não pode deixar nunca de usá-lo. Nunca. Que é leitura bíblica, oração e propósito. Quem tem essa guerra, você não pode ter o luxo de tirar férias desses 3. Porque um dia que você não toma da fonte da vida, a morte te encontra. Com certeza. E é muito mais fácil você ficar no chão do que se levantar. E eu vejo assim que o sobreviver é instinto, mas o reconstruir é escolha. Escolha. É escolha. Se você quer se reconstruir, é uma escolha. E a gente não está aqui para falar que essa escolha ela é fácil. Não é fácil. Né? A pastora Sara está trazendo a história dela aqui de superação, de reconstrução, e só ela sabe o quanto foi difícil. Eu tenho as minhas histórias, você que está nos ouvindo tem as suas histórias, e só você sabe o quão é difícil. A gente sabe disso. Mas é possível. É possível. A dor que não é superada, ela não pode ser transformada em identidade. Não. Não permita que a sua dor transforme a sua identidade. Não. E a gente precisa ter no nosso coração que, literalmente, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é que cura as feridas, né? Ele que cura. E o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem hora que a verdade é sobre você mesmo. Você olhar para si, para dentro. Quem eu sou? O que eu sou? Quais são os meus defeitos, as minhas qualidades? Se conhecer. Se despindo da dor. Quem eu sou fora da dor? Será que isso daqui é o que eu gosto mesmo ou é a minha dor que me coloca para gostar disso? E para finalizar as minhas palavras, eu contei um testemunho para as irmãs que durante a minha infância e a minha adolescência, eu coloquei dentro de mim que eu amava lavar louça. Reunião de família,
Minha avó tinha orgulho de falar para todo mundo, a Sara ama lavar louça. E eu lavava louça. Depois de adulta, eu fui descobrir que eu odeio lavar louça. Que aquela época eu achava que eu gostava de lavar louça porque eu gostava das atenções das pessoas. Queria se sentir útil. Útil. Aceita. Aceita. Validada. E, além disso, amada. Não Não pelo que é, mas pelo que fazia. pelo que eu fazia. E hoje, eu estou no processo de entender que quem diz o que eu sou, quem eu sou, é a Bíblia. E os meus desejos, eles precisam ser construídos num propósito. Literalmente, deixar de lado a dor, sentar e falar assim, tirando a dor, o que eu amo, o que eu gosto, o que faz o meu olho brilhar, Quem eu sou? quem eu Qual sou, a minha essência? qual é o meu propósito nessa terra. Sabe qual é o maior problema das pessoas hoje que estão tão deprimidas? Porque não sabem quais são o seu propósito. Porque propósito faz a gente levantar da cama. Faz. Meu propósito me fez levantar da cama e estar aqui hoje. Eu acredito nisso. Se não fosse meu propósito, eu estaria agora numa cama, deitada, bem mais confortável. Com todo mundo sentindo dó. Entendeu? Pena. Então, ache o seu propósito. Ache o seu propósito. E exerça ele. E né? exerça Com excelência. Buscando sempre a sabedoria em Deus. Porque Moisés, o propósito dele era ser libertador. Mas ele ainda não tinha a sabedoria de Deus sobre ele. A punção dele de libertador fez ele matar aquele egípcio. Só que quando ele encontra o dono do propósito, a partir daquele momento, as ações dele de propósito, de pulsão de libertador, foram todas baseadas naquilo que Deus tinha como propósito. Punção de vida. Ele não precisou mais matar. Ele só precisou confiar e acreditar. E é isso. E é isso, né? E é isso. E é isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você, minha amiga. Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo seu sim. Obrigada por não desistir de você. Obrigada por toda a entrega, pela reconstrução e por tudo que você exerce na vida de tantas pessoas. Pastora, nós não sabemos a dimensão, o alcance, né? Ao longo... Eu não estou falando do podcast. É claro que a gente espera que tenha uma dimensão para que vidas que ouçam a sua história se levante também de uma cama, saiam do quarto, que encontre o seu propósito e viva ele. Mas ao longo de toda a sua vida, de toda a sua trajetória, né? Quantas pessoas foram alcançadas porque você não desistiu? Quantas pessoas foram alcançadas porque você decidiu continuar apesar da dor? Porque você percebeu que você pode além dos limites. E esse poder, ele não está em nós, mas ele foi colocado em nós. Sim. Por aquele que pode todas as coisas, né? Então, eu quero muito aqui te agradecer, né? Por tudo que a gente viveu aqui, passou tão rápido, né? A gente tinha tantas outras coisas para falar, mas eu acredito que até aqui é o que Deus preparou para nós e para aqueles que vão nos ouvir, e eu acredito que vidas serão alcançadas. Muito obrigada. E eu queria que você deixasse uma palavra final para o nosso público aí. Ah, com certeza. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por ter me feito trilhar esse caminho até o dia de hoje aqui, porque eu tenho certeza que toda a minha trajetória, ela foi para esse dia, como vai ser para o dia de amanhã e assim sucessivamente. Agradecer a Deus pela vida do meu esposo, que com muito amor me ajudou a passar por tudo isso, que me deu força, a nossa igreja, né, que são maravilhosos. Suporte, né? Família. Eu amo demais aquele povo, né? Eles são bênção na minha vida. Tem alguns que eu falo assim, infelizmente, vocês foram escolhidos para me ensinar. Então, vocês estão sendo minha faculdade, então vocês aguentam. Gente, é recíproco, é verdadeira, porque enquanto a gente está aqui no estúdio, tem parte do rebanho ali fora, ali, aguardando, intercedendo, acompanhando, né? Em jejum, em oração. Eu falo, gente, a pastora Sara, ela não anda sozinha. Não dou conta, não dou conta. E nem eles deixam. Nem eles deixam. Se soubesse que eu tive ainda aqui, nenhum deles vieram, eles iam brigar comigo. Tinha uma torcida lá fora. É. E agradecer a Deus pela vida do meu bispo, da minha bispa, né, que nos deu essa oportunidade. E o recado que eu tenho para deixar para você, que talvez esteja assistindo esse podcast num celular, deitada, no escuro, com o coração tão pesado ao ponto de achar que se respirar fundo o mundo vai explodir.
o que eu tenho para te dizer é calma. Vai passar. Não deixe ninguém desvalorizar as suas pequenas conquistas. Hoje, talvez, a sua superação é apenas levantar dessa cama, tomar um banho e comer. Isso já é uma ação, já é uma superação. Mas o que eu tenho para dizer, não permita estagnar nesse estado. Procure ajuda, procure pessoas que te levem a Deus. Porque somente Ele pode te tirar disso tudo. E tenha fé e acredite que vai passar. Tudo passa. Com certeza. Tudo passa. Tudo passa. Há tempo para todas as coisas, né? Para todas as coisas. Mais uma vez, obrigado, pastora Sara. Amém. Pessoal, obrigado por nos ouvir. E a cada semana nós temos um novo episódio, um novo convidado, uma nova história, mostrando que você pode ir além dos limites. Lembre-se, a dor não é o que te constrói. Ela até faz parte do seu processo, mas ela não define o seu propósito de vida, quem você será. Não permita que a sua identidade seja definida pela sua dor, mas permita que a sua cura transforme a sua identidade. Eu sou a pastora Ana Paula e com muita alegria eu quero aqui te convidar a estar conosco a cada semana no Você Pode Além dos Limites. Ative o sininho, né? Se inscreva no nosso canal, siga as nossas redes sociais, @anapaula.monteiro.pc e fique por dentro e permita que Deus transforme a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.